A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 11 da revista Conectar, estamos na reta final do quarto trimestre de 2021. O tema neste domingo é a morte na visão de Salomão. Essa lição será muito importante porque além de trazer um conhecimento, ela traz um conforto, mas também ao final traz um recurso apologético para nós defendermos a nossa fé diante de religiões que versam sobre esse assunto, mas versam de forma equivocada. Então, esse domingo será interessantíssimo para os nossos jovens e para nós também. Amém? A humanidade busca vencer a morte desde os primórdios. O homem tenta vencer a morte, ele tenta se manter vivo, ele tenta eternizar na memória, mas também eternizar na vida pós-morte. Nós vemos isso na medicina. A medicina tem cada vez mais evoluído, buscado recursos para que esse homem tenha mais saúde e viva mais. Nós temos observado isso nas religiões. A grande parte das religiões trazem uma ideia de que o homem ele transcenderá, ele passará dessa vida para outra e ele é eterno, lá tem uma outra vida. Isso é uma verdade. Como que isso acontece? É que entra todo um conhecimento que a palavra de Deus traz para nós. Através dos monumentos, o homem busca se eternizar na memória, na história. E aí nós vemos isso com os egípcios, eles construindo aqueles grandes monumentos, as pirâmides, as estátuas, de forma que eles se posicionasse na história da humanidade. E isso em outras culturas também ocorreram. Os homens buscando um meio de permanecer na memória, eternizar. Também na estética. A estética hoje ela busca retardar a degradação do corpo humano na questão do tempo. Ou seja, o homem ele está sempre buscando se consolidar na vida, seja nessa ou na outra, porque esse homem ele possui a eternidade dentro de si. Então, ele busca isso. Agora, a forma como ele busca é que entra um grande problema, porque muitos buscar de forma equivocada, e nós sabemos que não é bem assim. A palavra de Deus nos direciona para outra forma, um outro nível. E esse é o nível mais coeso, é o nível correto, que é mediante Cristo Jesus. Mas isso nós vamos ver melhor na lição. O homem ele busca combater a morte mediante um pensamento de causa. A morte ela não pode ser vista como uma causa, mas ela é uma consequência. De quê? Do pecado. Então o problema do homem não está na morte, o problema do homem está na causa, que é o pecado. E o homem, buscando afastar-se de Deus, ele busca combater erroneamente a morte, que é apenas uma consequência. E aí nós vemos Gênesis 2,17, quando o Senhor fala quando o homem come do fruto da árvore do conhecimento, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, uma consequência. Romanos 6,23 diz, pois o salário do pecado é a morte. Então, a morte, ela não é a causa, ela é uma consequência. Amém? O tópico 1 vai dizer o seguinte, uma realidade chamada morte. Bom, a morte é uma realidade para todos, ela nivela os homens, ricos, pobres, culturas inúmeras, ou seja, a morte é um fator nivelador entre todos os homens descerá à sepultura. A medicina define a morte pelo cessar dos órgãos vitais. A medicina vai olhar para o homem como um ser vivo que, ao deixar de ter um funcionamento dos seus órgãos vitais, ele morre. Este é o conceito que a medicina tem. A sociedade, ela define pela ausência de personalidade, ou seja, a partir do momento que uma pessoa morre, essa pessoa agora ela
deixa de existir como pessoa, suas responsabilidades, seus compromissos, isso até os seus bens fica inapto para ele perde a personalidade na sociedade. É tanto que quando alguém morre, um idoso morre, por exemplo, ao emitir a certidão de óbito, antes dela ser emitida, o cartório a qual a pessoa foi registrada no seu nascimento é comunicado da morte dessa pessoa. Também todo o sistema previdenciário do governo é comunicado, ou seja, esse homem ele perde a sua personalidade, ele deixa de existir para aquela sociedade. Só que a palavra de Deus diz que isso é uma realidade, sim, porém existe a outra realidade. Esse homem é eterno, esse homem tem que transcender para a eternidade. Como que ele chegará é a questão, amém? O tópico 1.1 vai dizer o seguinte: a morte e o pregador. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. Este é o ponto mais complicado do texto. Nós conseguimos compreender toda aquela definição que ele vem falando sobre a degradação do corpo, os moedores, ou seja, os dentes, a força do corpo, tudo isso nós conseguimos entender. Porém, quando nós chegamos neste texto, aí a coisa fica complicada. Esse verso 6, ele é de difícil interpretação. E existe inúmeras formas ou inúmeras interpretações relacionadas a isso. Teólogos, ao tentar interpretar esse texto, tiveram várias interpretações. Eu trouxe uma interpretação que é muito popular entre os teólogos, que é essa questão de que ele está falando do corpo humano, mas de uma forma mais robusta, porque este pregador, Salomão, era um homem mais sábio, ele tinha contato com os egípcios dominavam muito bem a questão da anatomia, eles já estudavam o corpo humano com mais cuidado, com mais zelo, eles eram muito mais avançados nos estudos da anatomia humana. Então, mediante o que esses teólogos colocaram, é certo que há outras teorias em relação a isso, ou interpretações em relação a isso, mas eu vou trabalhar dentro desta interpretação, porque ela está muito perto daquilo que o contexto está trazendo, que é sobre essa questão do corpo. Ele apresenta antes uma forma mais externa, mais evidente, mas agora vem uma questão mais interna, um conhecimento mais apurado do corpo humano. E como seria isso? O cordão de prata seria o líquido da medula espinhal, ou seja, o líquido da coluna espinhal, juntamente com os nervos, formaria o que o pregador está dizendo, o cordão de prata, antes que ele se rompa. Ele está colocando sobre um olhar de quem abriu o corpo humano e observou esse cordão de prata. Agora, o corpo é enrijecido, ele não tem mais uma fluidez para que os nervos possam estar trabalhando, dando a possibilidade dos membros mexerem. Uma das características quando o homem morre é o enrijecimento do seu corpo, é tanto que se quebra, a partes do corpo para manter aquela pessoa no caixão. Então, a interpretação que os teólogos trazem é essa, que é o fio, esse fio é o líquido da medula espinhal, ou seja, aquilo que facilita, possibilita que o homem tenha mobilidade. A outra questão é a taça de ouro, que seria a cabeça, o cérebro. Os egípcios, eles cortavam o crânio
para observar o cérebro, ou seja, quando nós observamos isso na língua original, nós vemos que esta taça de ouro tem uma ideia de cabeça de uma coluna, seria o obelisco, e isso traz uma ideia de que quando quebrarem a sua cabeça, ou seja, a sua taça de ouro, onde está tudo aquilo que você guarda, onde está a beleza da sua inteligência, quando isso quebrar, atente antes para isso, para que você tenha uma vida mais sadia perante o Criador. Então, o pregador ele traz essa análise da medicina avançada com a vida cotidiana, sob um pensamento que antecipa todo esse fato do homem na mão do médico que está ali fazendo todo o processo de preparação de um corpo para o sepultamento. A fonte significa o ventríloco direito do coração. Então, ele traz essa questão, agora ele sai da cabeça e da coluna espinhal, agora ele vem para o coração. O poço, o ventrículo esquerdo do coração, né? Ou seja, nós temos ali onde passa o sangue, né? O sangue arterial, o sangue venoso. E aí ele vai para a roda, que seria a aorta, né? Que é o instrumento de circulação, onde esse sangue circula. Agora, quando esse homem cessa a vida, tudo isso para, essa roda para. Essa é uma interpretação interessante com relação a esse versículo 6 do capítulo 12 de Eclesiastes. E aí ele vem com uma questão que o espírito volta para Deus. No original, e aí nós temos o código Strong de hebraico 7307, dessa palavra de o espírito volte para Deus, está no Ruach. Esse Ruach é hálito, que seria aquilo que o Senhor soprou nas narinas do homem, é aquilo que possibilita o homem a viver. Agora ele volta para Deus, porque pertence a Deus, saiu do próprio Deus, é o que Zacarias 12, verso 1 diz, que o espírito do homem foi gerado no ser de Deus, no interior de Deus, no coração de Deus, ou seja, o sopro saiu da boca do próprio Deus e agora habita no homem. Só que ao falecer, ao morrer, esse homem perde o espírito e esse espírito volta para Deus. Amém? Então seria esta a interpretação do versículo 6 deste capítulo 12 de Eclesiastes. Não estou aqui colocando que esta é a interpretação cabal, perfeita. Eu estou trazendo um conhecimento mediante o contexto do texto, amém? Então é importante colocar isso para os nossos jovens, porque há inúmeras interpretações em relação a isso, amém? O tópico 1.2 vai dizer o seguinte: a morte na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada assegura um consolo, também uma garantia diante da dor causada pela morte e o triunfo sobre ela mediante Cristo Jesus. Isso é motivo de alegria. Nós passamos por inúmeros momentos difíceis diante desta vida, em especial agora com a pandemia. Muitos perderam parentes. E agora, o que nós, os vivos, podemos tirar de benefício com relação a isso da palavra de Deus? É que há um consolo, que há uma garantia e que há um triunfo nosso diante da morte mediante Cristo Jesus. Porque Cristo, ele é a primazia da ressurreição. Ou seja, ele é o primogênito, foi o primeiro que ressuscitou e venceu a morte. Outros morreram e até ressuscitaram, voltaram a viver, mas voltaram a morrer. Porém, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo triunfou sobre a morte. Ele está sobre toda o poder que a morte tem sobre o humano.
e ele nos dará esse poder, porque nós também triunfaremos sobre a morte, nós ressuscitaremos e não mais morreremos. Esta é uma garantia, nós triunfando sobre a morte mediante Cristo Jesus. Os tipos de morte. A Bíblia define a morte como separação em 3 aspectos. A lição vai trazer que a morte pode ser observada sob 2 tipos. Só que nós, assembleianos, temos dentro do nosso arcabouço de estudo um conhecimento que há 3 tipos de morte. E qual seria esses tipos? O primeiro seria a morte física. E aí nós observamos 2 Coríntios 5:1, que diz o seguinte: sabemos que se for destruído a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Essa morte física é a separação do corpo com a alma. Há uma separação. A morte pode ser vista e compreendida como uma separação. Na morte física, a Bíblia vai trabalhar o corpo humano sempre com algo físico, por exemplo, tabernáculo, também como templo, também como barraca, como o apóstolo Paulo coloca, ou seja, é um lugar onde se habita. E o que habita neste corpo? A alma do homem. Esta alma do homem é a sua personalidade, é quem o homem realmente é. Essa alma passará por um julgamento ou por uma cerimônia de galardão. Nós, a igreja, não passaremos por juízo, por julgamentos. Nós passaremos diante do Senhor na abertura do livro das obras, ou seja, a igreja comparecerá perante o nosso Deus para receber galardão, não para ser julgado. Nós julgaremos a humanidade juntamente com Cristo. Então, este ponto da primeira morte é essa separação da alma e do corpo, morte física. O espírito do homem, como nós já vimos no slide anterior, não passará por julgamento, ele não é munido de personalidade. Ele é apenas aquilo que dá ao homem a capacidade de viver. Então, o espírito do homem não é uma personalidade, não passará por galardão, não passará por juízo. Ele volta para Deus. É simplesmente um recurso que Deus deu ao homem para que ele possa viver. Amém? A segunda morte é a morte espiritual. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Ou seja, esse homem que está afastado de Deus, ele possui uma morte espiritual. Ele não tem um relacionamento com Deus. E se ele não tem, a Bíblia coloca este homem como um morto espiritual. A outra morte é a morte eterna. Essa morte nós podemos observar em 2 Tessalonicenses 1:9, que diz o seguinte: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa morte, ela é aquela a qual o homem ele passa diante do grande trono branco, ele é julgado pelos seus atos e agora ele é afastado por toda uma eternidade de Deus. Este homem é aquele que viveu uma vida de morte espiritual, ou seja, na sua vida física, ele já era um morto espiritual, porque estava distante do Senhor por causa dos seus pecados. Agora, esse homem morreu na sua morte física, também espiritual, já era o seu estado. E agora, depois do julgamento do grande trono branco, esse homem ele é afastado de Deus por toda uma eternidade. Esta é a segunda morte, que é muito triste. Amém, meus irmãos? Então, nós estamos trazendo, a lição traz 2 tipos de morte, a morte física e a morte eterna,
Porém, é bom a gente sempre puxar um pouco mais, né, o conhecimento para os nossos alunos. O tópico 2.1 vai dizer o seguinte, voltando ao pó. Eclesiastes 12:7, ele tem essa definição, do pó volte à terra, de onde veio. Ou seja, esse homem vai morrer e ele vai voltar. Só se volta aquilo que era uma realidade antes. Então, esse homem que foi feito do pó da terra, do barro, agora, mediante a morte, ele volta. E isso é muito perspicaz porque a palavra Adão ou Adam, e aí eu deixei o código Strong H121, ele significa terra vermelha, ou seja, este homem que foi feito do pó da terra, do barro, este homem agora quando morre, ele volta ao seu estado de outrora. Isso porque o pecado trouxe uma regressão na vida deste homem. O nosso Deus fez o homem para que ele fosse eterno. Porém, o pecado trouxe uma regressão nisso. O homem, ele regride. Agora, mediante o resultado do pecado, esse homem, ele volta ao seu estado de outrora, que era o quê? Simplesmente ser um pó, simplesmente ser barro, terra. O tópico 2.2 vai dizer o seguinte, separados de Deus eternamente. A palavra ressurreição, ela no grego, e aí está o código Strong G de grego 386, é anastasis. Anastasis significa levantar. O nosso Deus, ele tem esse plano. Ou seja, nós não ficaremos prostrados, a morte não nos segurará. Nós temos a saída, que é a ressurreição. E há dois tipos de ressurreição. Nós temos uma ressurreição para a vida eterna e nós temos uma ressurreição para a morte. A primeira é aquela a qual, 1 Tessalonicenses 4,16, o apóstolo Paulo diz que pois dado a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós ressuscitaremos para a vida eterna. Nós ressuscitaremos para viver o gozo que o nosso Deus preparou para o homem, para todo aquele homem que recebe a Cristo como seu Salvador. Esta é a primeira ressurreição. Nós ressuscitaremos para a vida, e a vida eterna, uma vida de gozo. Porém, há uma segunda ressurreição, que é para a morte eterna. Esses homens já estavam mortos, seus corpos já estavam mortos. Agora, a terra, o mar, dará conta desses mortos. Esse homem será ressuscitado, e a palavra ressuscitado significa também, além de levantar, de restaurado. Esse homem será restaurado, ou seja, o homem que morreu, ele voltará a viver também no seu corpo físico, será restaurado o seu corpo, ele voltará a ter esta capa, essa casca voltará a existir, porém ele voltará a existir não em um corpo glorificado, como aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, mas agora eles serão levantados para a sua morte eterna. Esse homem sofrerá a eternidade neste corpo, viu? É neste corpo, não somente na alma. Este homem terá novamente o seu corpo restaurado, a sua alma e o seu corpo padecerá no inferno. Esta é uma realidade que os homens não buscam acreditar, eles fogem disso. Então, a primeira morte, a primeira ressurreição é para a vida eterna. A segunda ressurreição é para a morte eterna. Este homem sofrerá os danos de uma vida onde?
na eternidade. E de que vida é essa? De sofrimento eterno, não acabará. Apocalipse 20, do verso 14 e o 15, diz o seguinte: então a morte e o Hades, ou o inferno, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Além da morte, o homem também será lançado. Todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, ele será jogado no lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 20, verso 6 vai dizer o seguinte: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Este homem que tiver sua morte decretada na segunda, este homem está condenado por toda a eternidade. Ele morreu no físico, mas ele também morreu aonde? Em uma vida de sofrimento. Ele será esquecido, separado de Deus, lançado no inferno. Isso é muito triste, meus irmãos, e a igreja está aí para isso, para combater a morte mediante a sua causa, que é o pecado. É por isso que a igreja fala muito sobre o pecado. É por isso que a palavra de Deus enfatiza a santidade, porque nós atuamos na causa, que é o pecado, que leva o homem à morte, tanto na primeira, a morte física, como também na segunda, que é a sua morte eterna. Isso é um papel da igreja. O tópico 3 vai dizer o seguinte: teorias quanto à morte. Esse ponto é o ponto da apologética. É o ponto que vai munir nossos jovens de recursos para combater as falsas heresias das religiões que trabalham a morte sob uma perspectiva totalmente contrária à palavra de Deus. As sociedades buscam dar respostas sobre a morte, muitas das vezes mediante a religião alienada a uma hermenêutica equivocada. O homem levanta religiões, cria religiões com uma hermenêutica errada, contrária à palavra de Deus. E ao trabalhar a questão da morte, eles vêm com engodo, com uma mentira que parece ser algo muito fácil de ser recebido inicialmente, mas que é uma grande forma de desviar o homem do sentido que é chegar a Deus. Nós vamos ver isso agora. O 3.1, a heresia do sono da alma. Aqui o texto está falando heresia porque nós vamos trabalhar dentro de duas religiões, tanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como dos Testemunhas de Jeová. Essas pessoas trabalham dentro do nosso campo, usam a Bíblia Sagrada, usa os recursos a qual nós também trabalhamos, a nossa forma de pensar, só que de uma forma equivocada. Eles trabalham isso em disparidade da palavra de Deus, diferente do que a palavra de Deus coloca. E nós precisamos compreender que essas interpretações, elas são raquíticas, pobres, porque muitas das vezes falta uma hermenêutica correta, uma hermenêutica que vai trabalhar o texto original, que vai trabalhar todo um entendimento mais coeso com relação à palavra de Deus. Bom, eles interpretam que a alma dorme, que há um sono, que esse homem, quando ele morre, a sua alma agora vai passar por um estado de sono. É muito equivocado, porque a Bíblia não dá esse recurso. Em nenhum momento a Bíblia dá esse parecer que o homem ele passa a dormir, ele passa a um estado de letargia na eternidade. Não. E aí nós vamos para a interpretação mediante a linguística. A palavra sono pode ser encontrada no Novo Testamento de que forma? Este sono é o sono mesmo do homem dormir, simplesmente dormir, que é o hipnos. Esse hipnos nós vamos encontrar na mitologia grega, que é o deus do sono.
E aí a língua, ela tem a sua origem sempre em um conhecimento, em um contexto, sabe, mitológico, algo do tipo, mas isso não importa para nós. O que importa é a questão linguística mesmo para nós. Então, a Bíblia, quando trata de sono, ela vai trabalhar esse hipnos, mas também o cateudo. Esse cateudo é também a questão do dormir, já é um verbo dormir. Então, se nós temos um substantivo hipnos, do sono, nós também temos o verbo cateudo, que é o dormir do grego, que é o H2518. Também trabalham os dois, o hipnos e o cateudo. Então nós temos que ter essa noção que a Bíblia, ela difere, na língua original, ela difere o sentido de dormir e de morte. A palavra thanatos, thanatos na mitologia grega é irmão de hipnos. Só que thanatos, ele é a morte física. Quando no texto original aparece a palavra thanatos, ele está falando da morte física, mas também de um sentido de miséria futura no inferno, ou seja, no Hades. Então, essa palavra thanatos, ela sim envolve a questão de morte, não de um sono, mas de morte. Nós já vamos ver isso no texto bíblico. Também a palavra necros, do grego 3498, que é o cadáver, que são os mortos, ou seja, é aquele corpo físico que não tem nenhum tipo de vida, está inerte, um cadáver. E aí a palavra de Deus também traz essa, quando está se referindo a um cadáver, a palavra no grego é necros. Vamos ver isso agora em textos bíblicos. João 11:13 diz o seguinte: Jesus tinha falado de sua morte. E aqui, lá no texto grego, no original, a palavra é thanatos, está falando da morte física. Mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono, do hipnos. Ou seja, nós aqui temos duas definições, distinções do texto original em relação à palavra morte e à palavra sono. Coisa que os testemunhas de Jeová e os adventistas não admitem. Eles criam uma hermenêutica e colocam num nivelamento só em relação a um sono com relação à morte. Não há distinções. Thanatos, morte física. Hipnos, sono, descanso, aquele que está dormindo agora. E aí nós olhamos Lucas 16:22, que diz o seguinte: chegou o dia em que o mendigo morreu. A palavra agora aqui é apotonesco, do grego 599. Esse apotonesco, ele já é um verbo que indica alguém que morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No original são as mesmas palavras. Esse apotonesco está tanto para o mendigo, para o Lázaro, como para o rico. Então, não há uma distinção aqui. Está falando exatamente de uma morte, mas no sentido de um verbo que aconteceu. Está numa conjugação verbal aqui. Apotonesco. Eles morreram, e morreu o rico e morreu o pobre. Então, aqui nós observamos que há uma diferença linguística, ou seja, há palavras distintas para nós nos referirmos à morte física, como também para um sono, para um descanso. A lição, ela está trazendo que quando nós falamos dessa questão do sono, é apenas uma forma linguística de amenizar a situação, uma forma de tentar trazer um alento ao dar uma notícia de morte para alguém, ok? Então, nós observamos que há uma distinção, sim, entre palavras que definem a morte e palavras que definem um sono. Mas também aqui nós observamos que este homem que morre, ele não está simplesmente em um estado de letargia lá, ele não está inerte, ele está consciente. E o Senhor Jesus coloca isso quando ele fala do rico e do Lázaro, que
tanto um como o outro estavam totalmente conscientes. Observe Lucas 16, 23 ao 25, que o texto diz o seguinte, o Senhor Jesus está dizendo assim, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, ou seja, nós estamos observando que se estava sendo atormentado, então havia uma consciência, ok? Ele olhou, ou seja, ele estava totalmente alerta com relação ao seu estado ali, ao que ele estava passando. Ele olha para pai Abraão, e ele pede misericórdia, ou seja, ele tem um discernimento, ele tem uma capacidade de raciocinar e de emitir o quê? Uma súplica ao pai Abraão. E aqui, se você observar todo o texto, o Abraão coloca para ele que ele teve uma vida regalada, cheia de recursos, e Lázaro não teve isso. Então, um recebe o pagamento pelos seus atos em vida. E aí ele pede também, depois, fala assim, pai Abraão, avisa os meus irmãos para que eles tenham cuidado, para que eles não venham parar onde eu estou, um lugar de grande sofrimento. E Abraão fala assim, não, lá eles têm os profetas, trazendo para os dias de hoje. A humanidade tem a igreja que está falando, está alertando, se atente para a vida eterna, se atente para o pecado, se atente para a morte. A igreja está aí exercendo esse papel profético. Então, há sim uma consciência na eternidade. O homem, ele não está dormindo lá, ele está acordado, consciente. E aí, ou está no lugar de tormento, ou está no lugar de gozo, que é o paraíso. Amém? Nós temos que passar isso para os nossos jovens, coisas que os testemunhos de Jeová, coisas que os adventistas colocam. E a igreja tem que se atentar, porque nós estamos ouvindo até mesmo mensagens de adventistas, porque tem uma boa retórica, porque traz até mesmo conhecimentos arqueológicos, coisas que são verdades, são realidades, mas nós temos que ter cuidado, porque a mensagem que essas pessoas traz, o que eles pensam, pode depois que eles ganhar nossas mentes com todo esse conhecimento que em um primeiro momento pode ser uma verdade, é uma realidade, depois eles venham com esse engoldo, com essa mentira, com essa falsa doutrina e nos arrebate. E existe até mesmo pastores de Assembleias de Deus levando pregadores adventistas para dentro de suas igrejas, com uma ideia, não, vamos levar para falar sobre arqueologia, vamos levar para falar sobre isso, sobre aquilo, mas o pensamento dessas pessoas é contrário à nossa doutrina, isso é muito nocivo. Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado, as lideranças precisam se alertar para isso. Ainda dentro desse tópico 3.1, voltando à questão da linguística, em Apocalipse 20, verso 6, diz o seguinte, felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte já não tem efeito mais sobre estes. E a palavra morte aqui é thanatos, tá? Ou seja, essa morte agora de um sofrimento no inferno não tem mais poder, porque agora esses homens, os santos, estão na vida de gozo eterna. Ainda dentro de Apocalipse 20, verso 5 agora, o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A palavra agora aqui trabalhada é o necros, ou seja, pessoas que estão sepultadas, corpos físicos que estão sepultados. Essa palavra é o necros, cadáveres. Amém? Então, trabalhamos isso muito bem na questão da interpretação linguística dos nossos textos. Tem que se observar o texto original para que possamos extrair uma boa exegese, ou seja, uma interpretação correta das Sagradas Escrituras.
3.2 diz o seguinte: um problema chamado reencarnação. Agora nós saímos do âmbito cristão, protestante, de heresias, de pessoas que professam, dizem professar essa fé, que até utilizam a Bíblia, que são hereges, ou seja, levantam ideias contrárias aos nossos dogmas, à nossa doutrina. Agora nós saímos e vamos atuar dentro de uma apologética em relação às religiões contrárias a nós, ou nós a eles. Por exemplo, o Espiritismo. Essa religião, ela trabalha com a questão da reencarnação. O Espiritismo, ele não acredita em reencarnação de homens em animais, mas eles acreditam que o homem ele reencarna em outro corpo, a fim de evoluir, a fim de melhorar, e assim ele vai buscando reencarnar, melhorando, até que ele chegue a um estado de luz, e assim ele ascenda, ou seja, ele saia desse campo físico e possa estar em uma eternidade espiritual. Esse espiritismo, ele não tem base nas escrituras, na palavra de Deus. Observem o texto bíblico, Lucas 23:43. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, esse ladrão que estava na cruz, ele não precisou reencarnar para evoluir, para melhorar. Nós estamos falando de um ladrão, uma pessoa ruim. Ele não precisou entrar em outro corpo, a sua alma não precisou reencarnar em outro corpo para que ele pudesse evoluir. Não, o próprio Cristo falou assim, hoje mesmo, nós vamos morrer daqui a pouco, mas hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, acabou. Não há essa questão da evolução do espírito, de precisar reencarnar várias vezes para fazer boas obras. A palavra de Deus, ela não traz uma salvação mediante obras, é mediante Cristo Jesus. Então o espírito, esse homem, a alma do homem não precisa evoluir com reencarnações para que ele possa fazer boas obras. Agora esse homem, ele consegue evoluir mediante Cristo Jesus, arrependendo dos seus pecados, confessando Cristo como seu único e suficiente Salvador. Este é o ponto da nossa apologética contra o kardecismo, contra o espiritismo. Amém? O budismo também acredita em reencarnação, porém, o budismo acredita em reencarnação também em animais, que esse homem ele pode reencarnar em animais, e assim ele possa evoluir e chegar ao que eles chamam de nirvana, a um estado de vencer todo uma questão de ruínas, ou seja, ele melhora aquele estado, o ápice de um alcance espiritual. Então, diferente do espiritismo kardecista, o budismo acredita em reencarnação, e a sua reencarnação ele acredita em reencarnação em animais. Um homem pode encarnar num cachorro, o homem pode encarnar num pássaro, o homem pode encarnar em qualquer animal. Então, há essa distinção. No espiritismo kardecista, o homem ele reencarna em corpos humanos. Porém, no budismo, eles acreditam que também o homem pode reencarnar em animais. Totalmente errado. Hebreus 9:27 diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, não há essa reencarnação, essa evolução, não há em animais ou em corpos humanos, não há em reencarnação. A reencarnação é uma mentira, é um engodo. Todo homem está destinado a morrer apenas uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Vai com Cristo
ou vai sem Cristo? Essa é a questão. Se for com Cristo, gozo eterno. Se for sem Cristo, morte eterna, sofrimento eterno. Amém? Então, a nossa apologética contra o kardecismo e contra o budismo, o espiritismo e o budismo, está baseado nisso, e existem inúmeros outros textos que pode embasar a nossa apologética, a nossa defesa contra essas heresias. O detalhe é que o espiritismo e o budismo, quando se trata da morte, ganha muitos adeptos, porque o homem está em uma situação vulnerável. É mais fácil acreditar nisso, o homem que perdeu, a pessoa que perdeu um ente querido, é mais fácil acreditar nisso, é muito mais confortante, mas é uma mentira, é um engodo. Amém? O outro ponto, que não é um tópico da lição, mas está naquele subsídio que o comentarista coloca na lição, é a questão do purgatório. O purgatório, ele surge em um período medieval, e ele surge dentro daquela questão de indulgências. A Igreja Católica pegando dinheiro das pessoas, usando a palavra de Deus, usando de recursos religiosos para arrancar dinheiro das pessoas. Em um dado momento, o recurso começa a reduzir, e agora eles começam a trazer uma questão do purgatório, um lugar onde mesmo aqueles que morreram sem Cristo podem agora alcançar o paraíso mediante uma ação até mesmo dos vivos. Quando você colocar a moedinha aqui nesse gasofilácio, quando essa moeda cair e fizer o tinilar, o seu parente, ele sairá do purgatório e chegará ao paraíso. Ou seja, eles estavam antes trabalhando essa questão da indulgência sobre os vivos. Um terreno no céu, ganhe isso, ganhe um benefício ali, aqui no paraíso. Mas agora eles vão além. Agora eles falam assim, sabe aquele seu parente que morreu? Há uma solução para ele. Coloque aqui a sua oferta e quando ela cair, você estará arrancando o seu parente do purgatório e ele vai para o paraíso. Um engodo, uma mentira. Não há base bíblica para o purgatório. A Igreja Católica, ela criou isso com uma finalidade de ganhar dinheiro e ficou e permanece nos seus dogmas, e é uma grande mentira. Não há purgatório. Vamos para Romanos 8:1, que diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, mediante aqueles que estão em Cristo, pronto, está resolvido o problema. Não precisa passar por purgatório, não precisa purgar pecado. Só se purga pecado em Cristo Jesus. Amém? Tito 2,14 diz o seguinte: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, é mediante Cristo que somos purificados. 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma condição para o homem chegar a Deus, que é mediante confessar os seus pecados. Não é por questão de reza. Eu vou rezar para que o meu parente saia do purgatório. Não tem. Eu vou ofertar para que o meu parente saia. Não tem purgatório. Não existe. Morreu uma vez, segue-se o juízo. E ponto. E é mediante o quê? Para me chegar a Deus? Confessar nossos pecados. Reconhecer Cristo como meu único e suficiente Salvador. Não há em toda a palavra de Deus nada que traga, que baseie o purgatório.
É simplesmente uma invenção de uma igreja corrupta que explorava os homens. E ponto. Não há purgatório. É mediante confessar a Cristo. Só há um caminho. Não tem estágio intermediário. Não tem curva quando passamos dessa vida para a outra vida. Não tem curva. Segue-se o juízo. Confesse a Cristo como seu Salvador e terá a vida eterna. Não confesse a Cristo, morra em pecados e delitos. O que está reservado é a morte eterna, castigo eterno. É a verdade. A igreja tem seu papel profético, tem seu papel apologético, e esta é a realidade. Que creia ou que não creia, mas o nosso papel é falar. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua aula, que você possa ser uma tocha diante da sua classe. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, se assim foi útil essa aula para você, este comentário. Amém? Deus abençoe. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.